Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Nela eu trago para você a correção das questões de 1 a 4 da segunda avaliação trimestral de matemática do primeiro ano do ensino médio 2021. A você, meu querido aluno, minha querida aluna aí do primeiro ano do ensino médio, eu trago uma videoaula feita com todo capricho, com todo carinho, para que você aprenda bastante. O primeiro tema que eu vou trabalhar aqui é funções. Veja que aqui a gente tem várias funções. Vou falar um pouquinho de cada uma delas para você. A questão propõe o seguinte: observe a lei de formação da função f de r em r, destacada no quadro abaixo. Está aqui a função f de r em r, é uma função que acontece onde o y dela, porque y e f de x é a mesma coisa, pertence aos números reais e o x também pertence aos números reais. O gráfico dessa função está representado em qual dessas situações? Veja bem, essa função, ela é uma função do segundo grau. Por que eu sei disso? Porque forma uma parábola. Toda vez que formar uma parábola, o gráfico representa uma função do segundo grau, portanto, não é essa. Essa função, ela é uma função exponencial. Por que eu sei disso? Porque forma uma meia curva e chega um momento aqui que ela vai estagnando. Essa também ela é uma função logarítmica, porque função logarítmica e função do segundo grau são muito semelhantes, porque potenciação e logaritmo, um é o inverso do outro. Agora, essa função aqui é a nossa. Ela é uma função do primeiro grau. Por que eu sei disso? Porque forma uma reta. Então eu já poderia ir e marcar essa aqui sem sombra de dúvidas. Essa aqui é uma função tangente. Também não seria essa aqui nunca, porque para que seja uma função tangente, tem que estar falando sobre tangente, e aqui não está. No primeiro caso aqui, as coordenadas desse ponto são o x dele, ele está na direção do zero, e o y desse ponto é 6. Porque está na altura do 6. Agora a gente vai testar isso ali dentro. Olha, f de x ou y é a mesma coisa. Só substituir f de x por y. Tem o mesmo significado. Então agora eu pus 6 no lugar do y, porque aqui no eixo y nesse ponto tem um 6. Pus 0 no lugar do x, porque o eixo x ele foi interceptado no rumo do zero. Fazendo as continhas aí, menos 2 vezes 0 é 0, mais 6 continua 6. Então, toda vez que nós tivermos uma parábola, implica que ela veio de uma função do segundo grau. Como essa não é de segundo grau, está fora. Essa segunda, vou pegar aqui um ponto, vou pegar esse ponto aqui, onde o x dele é 0 e o y dele é menos 2, né? Se eu testar isso ali, vai ficar f de 0, que é menos 2, no lugar do y eu coloco menos 2, aí de verde, no lugar do x eu coloco 0. Tá vendo? Então, ficou menos 2 igual 0 mais 6, porque menos 2 vezes 0 é 0. Aqui não deu certo, porque menos 2 igual a 6, não. Então, menos 2 é diferente de 6, implica que esse gráfico não é dessa função. O gráfico C é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o ponto menos 2 e 0, não precisa nem fazer o teste, porque essas mesmas coordenadas aqui eu já fiz o teste e deu errado, né? Vamos agora para o gráfico D. O gráfico D tem um ponto aqui que o x é 0 e o y é 6. Então, vou lá substituir aqui por 6, ó, e o x por 0. Veja que aqui 2 vezes 0 é nada, 6 igual a 6, deu certinho. Vou pegar agora esse ponto também onde o x é 3 e o y é 0, porque está na altura 0. Substituindo lá, vai ficar 0 igual menos 2, que está aqui, vezes o x, que vale 3. 0 é igual a menos 6 mais 6? 0 é igual a 0. Então, essa função é a correta, porque primeiro ela é do primeiro grau, segundo testei os pontos e todos eles deram certo. Então, a alternativa correta é a letra D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Como eu disse, essa última aqui, ela é uma função tangente, mas ela não enquadra aqui por dois motivos, porque ela não é função do primeiro grau, e também vou fazer até o teste com um ponto aqui que você vai ver que não dá certo, menos 2 para o x e 0 para o y, porque
esse ponto está na altura 0. Substituindo, vai ficar 0 aqui no lugar do f de x, que é o mesmo que y, e menos 2 no lugar de x. Então, 0 é igual, menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. 4 mais 6 é 10, não é 0. Então, confirma assim que não é a correta, beleza? A questão número 2 diz assim: Manuel irá delimitar uma região retangular às margens de um rio utilizando uma tela já comprada de altura e comprimento fixos. A medida da área da região retangular em metros quadrados que pode ser delimitada por essa tela é determinada pela relação f de x igual a menos 2x² mais 80x, em que x é a medida em metros de um dos lados dessa região. Com essa tela, Manuel pode delimitar uma região retangular de no máximo quantos metros quadrados de área. Aqui já é um probleminha um pouco mais salgado até para você, aluna aí do primeiro ano, que não teve a oportunidade de ter aula presencial ano passado para estudar equação do segundo grau, função do segundo grau. É uma oportunidade que você aprenda aqui nessa videoaula. A primeira coisa que a gente faz nesses casos que envolvem função do segundo grau é transformar essa função em uma equação. Qual a diferença de função para equação? É porque a função compara duas coisas. Veja que tem de um lado menos 2x² mais 80x, tem do outro o f de x, que seria o y aqui. É tipo você executar um serviço e receber o pagamento. Receber o pagamento é uma coisa, executar o serviço é outra, mas uma coisa acontece em função da outra, por isso que a gente chama de função. Mas quando é e como é que eu transformo isso em uma equação? Tirando as raízes da equação. O que é raiz? Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x quando o y é 0. Então, vou igualar isso aqui a 0. Onde havia f de x ou y, agora há 0. A partir daqui, a gente tira o a, que é menos 2, o b, que é 80, e o c, que é 0, porque não tem nenhum termo independente aqui. E tem vários caminhos para se resolver isso. Pode-se fatorar, pode-se aplicar a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, ou você pode resolver pela soma e pelo produto. Eu gosto muito de soma e produto, acho muito simples. Soma é menos b sobre a, olha que formulazinha pequenina. Produto, c sobre a. É melhor do que a gente guardar aquela fórmula grandona lá do Bhaskara, menos b mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, não é? Pequenino aqui. Menos b sobre a, menos 80 sobre menos 2, que vai dar 40 positivo, menos com menos, mais. Produto, produto é conta de vezes, c sobre a. C vale 0, dividido por a, que vale menos 2, continua 0. Então eu preciso encontrar dois números cuja soma dê 40 e o produto dê 0. Produto é conta de vezes. Um vezes o outro tem que dar 0. Então tem que ter um 0 no meio. Porque se eu não tiver um 0 no meio, o resultado não dá 0. Então vou colocar 40 e 0. Assim, 40 mais 0. Soma 40, olha a soma. 40 vezes 0. Produto, 0. Então esses dois números são 40 e 0. Mas para que eu quero isso? Para eu colocar os pontos no eixo do x e passar a parábola em cima dessas raízes, né? Então aqui o lado desse retângulo poderia ser 0 e 40. Porém, quando ele for 0, não dá área nenhuma, né? Quando for 40, também não dá área nenhuma. Mas como aqui eu tenho um sinalzinho de menos no A, eu vou passar uma parábola de concavidade voltada para baixo. A gente olha o x ao quadrado. Se for uma quantidade negativa, concavidade voltada para baixo. Se for uma quantidade positiva, concavidade voltada para cima. Aqui, como é negativo, boca para baixo. E como que eu acho a área máxima? O cara saiu com a tela. Se ele colocar ela esticadinha, linear, 0 de área. Agora, a metade disso aí, o ponto médio, que é 20, se ele fizer o lado de 20, aí vai ser o máximo de área. Aqui nesse ponto é o ponto máximo, quando o x vale 20, o lado vale 20. Então eu vou lá, substituo, onde era f de x, agora é f de 20. F de 20 vai ser quanto? Menos 2 vezes 20 ao quadrado é 400, né? 80 vezes 20, 1.600. Então vai ficar
f de 20 igual menos 800 mais 1.600. f de 20 é igual a 800. Então a área vai dar aí 800 metros quadrados. Com o x valendo 20, a área é 800 metros. Alternativa correta, letra C. A questão número 3 também envolve funções, análise de funções. Aqui a gente já tem a lei de criação da função, que é uma função exponencial. Por que a gente diz exponencial? Porque o x vem no expoente. Então, eu vou analisar aqui qual desses gráficos que é referente a essa função. Uma dica interessantíssima. Quando esse valor da base for menor que 1, e positiva, a função é decrescente. Então, só vai me servir essa da letra B, essa da letra C e a da letra E. As outras não servem porque são crescentes. Agora, dentre essas três que eu disse, qual que serve? A gente vai fazer o teste com os pontos. Olha, primeiro aqui eu vou fazer um campo de menos 2 até 2 para ver como que ela vai variar. No menos 2... no momento que eu digo que o x vale menos 2, eu venho aqui, tiro esse x e coloco menos 2. Veja que aqui que tinha 2 mais x, agora tem 2 menos 2. Vai ficar 1 meio elevado a quanto? 2 menos 2, 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então o primeiro ponto, quando eu pego o menos 2, ele dá a altura 1. O segundo ponto, eu vou pegar aqui o menos 1, eu vou lá no lugar de x, tiro o x, coloco menos 1 no lugar dele. 2 menos 1, 1. 1 meio elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele próprio. Agora vou colocar aqui 0 no lugar do x. Vou lá, tiro o x, coloco 0. 2 mais 0, 2, né? Então fica 1 meio elevado ao quadrado, que é 1 quarto. Tá certinho? 1 ao quadrado é 1 mesmo. 2 ao quadrado é 4. Por último, eu vou fazer aqui f de 1. f de 1 é tirar o x e colocar o 1. Então, 2 mais 1, 3. Vai ficar 1 meio elevado ao cubo, né? 1 meio elevado ao cubo, 1 oitavo, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Por último, o f de 2, que é tirar o x e colocar o 2. Então vai ficar 2 mais 2, 4, 1 meio elevado à quarta potência, que é o mesmo que 1 sobre quanto? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 1 16avos. Agora vamos ver qual gráfico que tem esses pontos dessa forma. Esse primeiro, como eu disse, ele não serve porque ele é crescente. Então vou começar com esse aqui. Quando eu usei o menos 2, olha, menos 2 eu cheguei no ponto de altura 1. Então menos 2 e altura 1 é esse aqui. Quando eu usei o menos 1, cheguei numa altura 1 meio. Quando eu usei o menos 1, cheguei numa altura 1 meio. Olha como que está encaixando certinho. Quando eu usei o 0, olha aqui onde está o 0. Cheguei numa altura 1 quarto. Quando eu usei o 1, cheguei na altura 1 oitavo. Quando eu usei o 2, cheguei na altura 1 16avos. Então o gráfico que melhor representa essa função exponencial é o gráfico da letra B. B de bons estudos. A última questão dessa videoaula eu estou dividindo em videoaulas com 4 questões cada uma, para não ficar pesado. Eu sei que a coisa para você não tá leve esse ano, né? É uma apostila gigantesca, não sei as suas, mas tem delas que tem até 300 páginas, e depois vem a avaliação bimestral, e depois vem a avaliação trimestral, atividades complementares. Mas aqui nessa videoaula você vai conseguir entender direitinho esse conteúdo, e isso te ajuda até na resolução das atividades do PET, né? Isso aí vai te ajudar muito nos concursos, no vestibular, na realização dos seus projetos. Considere a função polinomial do segundo grau, f, com f de r em r, definida por f de x igual a x² mais 2x menos 3. O conjunto M, formado por todos os valores de x, em que essa função f é positiva, está representado em qual dessas situações? Nossa, nesse conteúdo os alunos têm muita dificuldade, muita dúvida. Eu lembro que no primeiro ano era um desafio fazer com que pelo menos a maioria entendesse isso aqui. Esse negócio de estudo de sinais depende muito do aluno entender desde o princípio. Então sempre, como eu já disse anteriormente, sempre que a gente tiver uma função do segundo grau, que é esse caso aqui, a gente tem que transformá-la em uma equação, resolver essa equação, achar as raízes, né? Raiz é o valor de x, e jogar no gráfico, porque aí fica mais fácil de entender. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 3.
transformando ela numa equação, aí a partir daqui você pode resolver usando a fórmula resolutiva, mas eu prefiro usar a regra da soma e do produto, soma menos B sobre A e produto C sobre A, que são fórmulas bem menores, dá bem menos trabalho. Não se aplica a todas as equações, mas pelo menos a uma grande maioria. Então, B negativo é 2 negativo sobre A, que é 1, termina em 2 negativo. Produto C sobre A, o C é menos 3, dividido por 1, termina em menos 3 mesmo. Agora eu preciso encontrar dois números que eu multiplicando um pelo outro dá menos 3, porque produto é conta de vezes. Agora, para eu multiplicar um número pelo outro e dar 3, só se um for 1 e o outro for 3, não é isso? Pelo menos no caso de números inteiros. Agora, alguém vai ter que ser negativo aí, porque a soma dá negativo, o produto dá negativo. Então, vamos colocar um sinalzinho de menos no maior. Por quê? Do de maior módulo. Por quê? Porque assim, ó, 1 menos 3, menos 2. Agora, continha de vezes, produto. 1 multiplicado por menos 3, menos 3. Fechou. Para que servem essas raízes? Raiz é o valor de x quando o y for zero. Aí eu vou colocar esses valores em cima do eixo x aqui. O menos 3 e o 1. E aí, em cima, eu passo a parábola. Essa parábola, ela é de concavidade voltada para cima, uma vez que o A é positivo. Então, concavidade voltada para cima. Agora é o estudo dos sinais, porque diz assim, o conjunto M formado por todos os valores de x em que essa função f é positiva. Como saber o que é positivo e o que é negativo aqui? Isso você analisa em relação ao eixo y. Quem estiver do lado de cima do zero, tipo o termômetro que mede temperatura, quem estiver acima de zero é positivo, temperatura abaixo de zero, temperatura negativa. Então vou colorir de amarelinho, de ouro aqui a parte de cima, olha, aqui e aqui, sempre lembrando do seguinte, o colorido precisa ser entre a parábola e o eixo aqui, formando a tesourinha colorida por dentro. Muita gente vem e colore aqui do lado contrário, não é. Você olha para a parábola, olha para o eixo x e colore ligando a parábola ao eixo x. A parte que ficar do lado de cima do zero é a parte positiva, tanto aqui quanto aqui. Veja que deu uma zona positiva aqui e outra aqui. Agora a pergunta é, esse valor é positivo quando o x era o quê? Era menor que menos 3. Então essa cobrinha vermelha aí representa a solução. Ela está antes do menos 3, à esquerda do menos 3. Então são valores menores que menos 3. Agora já esse outro lado está depois do 1. Então são valores maiores que 1. Eu posso dizer que o x é maior que 1. Olha, aí eu venho e localizo, aqui tem essa solução. X menor que menos 3 está aqui nessa, não está? X maior que 1 está também nela. Então a alternativa correta, letra E, de esperança. E de espero por você na próxima videoaula. Basta clicar aqui no canto superior direito, as aulas estão seguidinhas com a correção de todas. Quem espera não faz acontecer. Faz acontecer é quem vai à luta. Então eu o convido a se preparar aqui no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, tem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.